Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Mas antes de introduzirmos a palavra dessa manhã, eu gostaria de me dirigir às nossas crianças. Deixe-me ver aqui. Elas estão aqui. Sim. Aí com a folha que você tem com você, se você ainda não tem, você pode pedir uma irmã lá da nossa equipe de recepção. Ela vai trazer aí uma eco bag agora, né? Para você desenhar. E o desenho seria um projeto de fazer algo bondoso, alguma coisa que você possa surpreender talvez o seu amiguinho, o seu irmão, seu coleguinha da escola. Talvez um presente, uma atitude bondosa, que você possa dar a ele, a ela, aos seus pais, mas para que você possa fazer em secreto, e eles não descubram que foi você que fez. Então cria aí um desenho, onde você vai fazer uma coisa boa, mas o seu projeto é que ele não descubra que você que fez as coisas boas. Talvez um presentinho deixado na carteira da escola, talvez alguma atitude bondosa para os seus pais. Quem é que fez isso? Aqui, nossa, que coisa maravilhosa, e você, Porque tudo o que devemos fazer em obras de bondade, devemos fazer, em primeiro lugar, para ser visto por Deus. Por Deus. Então, este é o projeto do desenho desta manhã para as nossas crianças, para os nossos filhos. Dito isso, vamos a uma breve recapitulação do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, o sermão que Jesus pregou. O capítulo 5 de Mateus, ele nos fornece, então, de uma forma resumida, 3 coisas extraordinárias a respeito deste sermão pregado por Jesus. O primeiro deles é a unidade temática desta palavra trazida por Jesus. Jesus não está ali soltando palavras ao léu, aleatoriamente, mas ele está nos fornecendo as características ou a identidade dos cidadãos do reino dos céus. O que significa ser um discípulo de Jesus. Então, as bem-aventuranças vão nos falar a respeito dessas características do cidadão do reino dos céus, dos discípulos de Jesus. Isso, obviamente, pressupondo a obra de Deus, a graça divina. O homem nenhum consegue ter essas características se anteriormente o Senhor Deus não agir no coração destes. Então existe essa unidade temática ali no capítulo 5 de Mateus. Mais do que isso, existe uma progressão de pensamentos. O seu sermão, como já disse, não é uma série de elementos isolados. Um tema é construído sobre o outro, e ele faz isso de uma forma clara, gradual, ilustrando e aplicando isso. Ele fala sobre as identidades, ele fala o que significa agir, ou como a igreja funciona no mundo, a relação do crente com o mundo, como sal da terra, como luz do mundo. Jesus, então, para trazer isso, ele ilustra, trazendo a interpretação da lei de Deus, ou a verdadeira interpretação da lei de Deus, expandindo e aprofundando o seu significado moral e espiritual. Em resumo, o capítulo 5 que nós caminhamos, nós tivemos então os ensinamentos de Cristo sobre o que é ser um discípulo, qual a identidade dos discípulos de Cristo, e sobre as funções do corpo de Cristo
sobre a face da terra. A transição do 5º para o 6º capítulo do Evangelho de Mateus nos introduz uma nova seção do Sermão do Monte. O capítulo 6, então, trará de forma profunda o ensinamento sobre a sinceridade diante de Deus. A nossa vida se passa diante da presença de Deus. O que então é requerido ou esperado dos discípulos de Jesus, senão exercer uma disciplina ou cultivar disciplinas espirituais em suas vidas. Para isso, então, ele vai nos trazer 3 exemplos como esta disciplina deve ser colocada em prática. Mais uma vez, Cristo está aplicando, está pregando, ilustrações e aplicações caminham lado a lado no Sermão do Monte, Dito isso, vamos ao texto do capítulo 6, verso 1, que será o objeto da nossa exposição nesta manhã. Diz assim a palavra de Deus: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Feche seus olhos, vamos orar nesse instante. Pai, precisamos da Tua graça para cativar nossas mentes e corações. O Senhor sabe o quão distraídos nós costumamos ser. Carecemos, ó Deus, então, da Tua graça. Fala aos nossos corações, anima-nos, corrige-nos, encoraja-nos, ó Deus, a pormos em prática o ensino da Tua palavra em nossas vidas. Essa é a nossa humilde oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. As motivações do coração. O que está Cristo querendo dizer aqui no versículo 1 do capítulo 6 de Mateus? Guardai-vos de exercer a vossa justiça. Mais uma vez ele está focando a sua atenção nos motivos do coração. Ao realizarmos boas coisas, obras de justiça, como diz o texto, precisamos avaliar diante de Deus o nosso coração, as nossas reais motivações, a finalidade, o propósito, por que fazemos o que fazemos. Basicamente, o que Jesus está falando aqui é: tenham cuidado de não exercer os seus atos de justiça diante dos homens, para que assim vocês não sejam vistos por eles. A justiça que Deus busca está no coração. Ela não é periférica, ela não é superficial. Obviamente, isso não quer dizer que o Senhor Deus está buscando simplesmente por movimentos interiores, ou simplesmente pelas coisas que acontecem lá no seu coração. Obviamente, os discípulos de Cristo manifestam essa justiça de uma forma prática, concreta, através de uma vida diante do mundo. E isso Jesus chama de atos de justiça. Para nós entendermos bem a ideia de atos de justiça, é importante nós recapitularmos uma das bem-aventuranças que diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O que vem a ser a palavra justiça? Normalmente nós atribuímos a palavra justiça a um significado de julgamento. Alguém fez algo errado, nós esperamos a justiça. Mas a justiça na Escritura Sagrada tem um significado muito mais amplo. Na realidade, um significado tridimensional ou triplo. O primeiro significado da palavra justiça, então, é a conformidade com uma norma, aquilo que é reto, aquilo que é correto. No Antigo Testamento, a justiça está associada tanto à aliança de Deus, essa aliança onde Ele cumpre promessas ao seu povo, quanto ao que Deus é e o que Ele faz. Tudo o que Ele faz é reto, tudo o que Ele faz é justo, tudo o que Ele faz é puro.
A retidão de Deus, a sua pureza e santidade, os seus atos santos e corretos expressam a sua justiça. Olhando para Cristo, a vida de Cristo é uma vida da expressão da justiça do Deus feito homem. Pecadores como nós somos justificados pelos méritos da justiça de Cristo. Ele viveu uma vida correta, ele viveu uma vida de santidade, de pureza, e pelas suas obras nós somos salvos. Ou seja, a justiça de Cristo é creditada em nossas vidas ao crermos no Evangelho. Tendo Cristo vivendo em nós, sendo nós alvos dessa graça, sendo transformados pela ação do Espírito Santo, tendo os nossos corações regenerados, justificados, somos então santificados progressivamente. E essa justiça então deve tomar corpo em nossas obras. Em nossas obras. Porque Ele vive em nós, manifestaremos por meio de nossas vidas retidão e santidade. Isso ou significa os atos de justiça que nós lemos aqui diante de nós no verso 1 de Mateus capítulo 6. Ou seja, esse triplo significado, a justiça de Deus, como redundando ou produzindo a nossa salvação. A justiça de Deus caiu sobre a cruz em Cristo, e porque Ele morreu em nosso lugar, a sua justiça é creditada a nosso favor por meio da fé. A justiça que nos santifica e a justiça da missão de Deus, quando essas obras são transmitidas através das nossas vidas em atos, obras e palavras diante do mundo. Dito isto, entendemos que quando Cristo disse: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles. Numa outra tradução, a Nova Almeida Atualizada diz: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Portanto, aqui Jesus está chamando a atenção de seus discípulos para avaliar constantemente diante de si mesmo e diante de Deus as suas obras, as suas boas obras, aquelas praticadas dentro de casa, fora de casa, no ambiente do trabalho, dentro da igreja, no ministério, fora da igreja. O princípio ensinado por Jesus aqui é o segredo ao fazer as boas obras como uma disciplina do coração. A disciplina do coração. Eis aí a primeira disciplina ensinada por Cristo no capítulo 6. E Ele vai nos ensinar isso através de 3 exemplos. A disciplina, então, de doar como uma forma secreta, não para trazer elogios e louvores à minha pessoa. A disciplina da oração e a disciplina do jejum. 3 disciplinas básicas, disciplinas espirituais, ensinadas aqui, pelo menos nos primeiros 18 versículos do capítulo 6 de Mateus. Cristo está ensinando que seus discípulos devem buscar se sacrificar, se esforçar. Devem buscar autodisciplina e autonegação em suas vidas. Porque Cristo conhece o coração do homem. E Ele sabe das tentações que nós temos de manifestar as nossas boas obras, para que os outros possam contemplá-las e louvá-las. Jesus está assumindo que as nossas vidas serão bem ajustadas e bem estruturadas, e que iremos mostrar um crescente domínio dos nossos desejos, dos nossos próprios desejos, quando buscamos disciplina. Disciplina. A vida cristã não pode ser vivida sem a busca do exercício de disciplinas espirituais.
Cristo não está assumindo que tudo isso virá naturalmente na vida dos seus discípulos, senão através de um exercício de disciplina na presença e no poder do Espírito Santo. Pelo contrário, ele está ensinando que todos os seus discípulos devem se esforçar profundamente para viver essas disciplinas espirituais. Algumas aplicações iniciais. Erroneamente, alguns cristãos assumem que não há nenhuma necessidade de se esforçar, de suar a camisa e buscar esta autodisciplina, esse exercício espiritual diário. Alguns até interpretam que aqueles que estão buscando ter uma vida de oração, de devocional, de leitura e meditação das Escrituras, são parecidos com aqueles legalistas ou moralistas. No entanto, Cristo assume que tais disciplinas produzem vitalidade espiritual. E não podemos crer que Cristo está ensinando uma espécie de legalismo aqui no Sermão do Monte. Ele está instruindo os seus discípulos a como viverem com sinceridade diante do Senhor. Diante do Senhor. Uma vida de autoexame, onde nós constantemente estamos avaliando as motivações do nosso coração, a finalidade das obras que fazemos no mundo. Eis aqui um contraste que também nos ajuda a entender dois pontos importantes e extremamente práticos do Sermão do Monte. E o contraste, a aparente contradição, aparece-nos, ou já nos apareceu no versículo 16 do capítulo 5. Veja aí, volte uma página da sua Bíblia. O versículo 16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não é interessante o que nós lemos aqui? Jesus está dizendo: brilhem, que as vossas obras sejam conhecidas de todos, diante do mundo. Mas no versículo 1, no capítulo 6, ele diz: guardai-vos de exercer as vossas obras, a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Ou seja, esconda o fato de que você fez isso. O contexto nos ajuda, queridos. No capítulo 5, os versículos anteriores, vocês vão ler que bem-aventurados são aqueles perseguidos por causa da justiça. E a justiça nesse sentido amplo da Escritura Sagrada. E uma pergunta a todos nós é: o que um crente é tentado a fazer diante da perseguição? Se não esconder a sua fé. Esconder a sua identidade, esconder e guardar aquilo que ele crê. Se as perseguições se multiplicam a cada dia, e as pessoas muito claramente e livremente se posicionam a respeito de situações de obras no mundo, e nós estamos ali numa roda de amigos e ouvimos essas coisas, somos tentados a nos calar. Não é verdade? Diante dessas tentações, Jesus diz: brilhem e façam as suas obras notórias diante do mundo. Vivam, expressem, deem testemunho através de atitudes, de obras boas e de palavras em meio às pressões, às perseguições. Diante da tentação de se calar, fale. Fale. No entanto, o capítulo 6, verso 1, nos remete a uma outra tentação. Em momentos de calmaria, onde estamos bem, somos tentados a mostrar o quão bom nós somos. Não é verdade?
como que inclinados a mostrar as nossas obras. Portanto, quando você estiver tentado a esconder que você é crente, brilhe. Quando você for tentado a se calar diante de algo que você precisa falar, com sabedoria, fale. Mas quando você for tentado a mostrar que você é muito bom, quando você estiver sendo tentado a mostrar as suas habilidades, os seus feitos, as suas obras, para que as pessoas vejam e admirem você e louvem você, quando você sentir uma necessidade de reconhecimento, cale-se. Cale-se. Esse é o ensino do texto. O ditado popular diz: os crentes devem ser vistos fazendo boas obras. Mas eles não devem fazer boas obras para serem vistos pelos outros. Esta é uma preciosa advertência de nosso Senhor. Isso porque ao passar do tempo, algumas pessoas passam a valorizar muito mais as vozes humanas, os elogios humanos, do que a correção divina. A consequência e o final deste primeiro versículo nos diz: doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. O texto nos fala de um galardão ou de uma recompensa. Os versos 2 e 3 do capítulo 6 falam a respeito de recompensas. O versículo 5 e 16 também do capítulo 6 nos falam de recompensas. Diante do tema galardão, que é um tema desafiador na Escritura Sagrada, podemos perguntar: seria correto nós nos relacionarmos com Deus esperando esta recompensa? Ou esperando algo em troca? Não deveríamos servir a Deus pelo próprio fato de servir a Deus? Ele não seria a própria recompensa deste serviço? De certo modo, sim, ele seria. Ao pensarmos sobre a natureza desta recompensa, eu creio que isso nos ajuda a responder essa pergunta. Podemos nos relacionar com Deus pensando numa recompensa? Não seria isso um interesse? Eu ilustro com um exemplo que talvez não abarque a profundidade do ensino do texto, mas que pode nos ajudar. Um casal que deseja se casar. Existem muitas motivações para o ideal, a busca do casamento. Algumas pessoas querem se casar com interesses de dinheiro, talvez status. Mas nem todas as pessoas se casam com este interesse por trás. Algumas pessoas se casam com uma motivação correta: amar alguém. E diante deste relacionamento gradativo, a consumação dele é o próprio casamento, onde um terá o outro. A vida cristã deve ocorrer algo parecido. O maior objetivo de um servo de Deus, de uma serva de Deus, é parecer mais com o seu mestre, com o seu Senhor. Mas sabemos que nos parecemos plenamente com Ele quando estivermos no céu. Mas, para receber um dia essa recompensa, o que devemos fazer agora, se não buscarmos parecer mais com Jesus, a cada dia mais e mais. Para que no céu, para que no novo céu e em uma nova terra, sejamos plenamente a sua imagem e semelhança. Assim como Paulo fala ali em 2 Coríntios, transformados de glória em glória, até refletirmos a sua imagem e semelhança plenamente. Esta é a ideia da recompensa ou do galardão, daqueles que buscam uma vida sincera diante de Deus, transparente e honesta diante de Deus,
colocando em prática as disciplinas espirituais, e a primeira delas é examinar o coração, examinar a finalidade, porque fazemos isso ou deixamos de fazer aquilo outro. Aplicações finais do ensino de Cristo, no capítulo 6, verso 1. E a primeira aplicação, e a aplicação central seria: tomem cuidado. Tomem cuidado do seu coração. Existe um hino, o hino de número 132, especificamente na sua terceira estrofe, que nos diz: pois muitos que corriam bem, mas agora longe do Senhor estão. Outros seguem, mas sem vigor, vivendo estão. Muitas pessoas começam bem a vida cristã, estão empolgadas, estão animadas, mas se perdem ao meio do caminho, ao longo do caminho, pois amaram mais os elogios dos homens do que as correções divinas. Porque se deixaram seduzir pelo mundo ao redor, e como que os espinhos sufocam aquela semente que estava ali no início. E logo eles se vão. Alguns outros se perdem na vida cristã por não viverem uma vida sincera diante de Deus. Por não praticarem o exercício ou a disciplina do autoexame, da autoconfrontação com as Escrituras Sagradas, de examinar o seu próprio coração, as suas próprias obras. Estes também podem se perder ao longo do caminho. Esse texto nos traz preciosas e profundas lições. Muitos no trabalho do ministério buscam por serem vistos e reconhecidos. Somos tentados por isso. Alguns chegam a sair da igreja dizendo: eu dei a minha vida por esta igreja e nunca fui reconhecido. Eu dei aqui o meu suor, o meu sangue, as minhas lágrimas, e nunca ninguém me reconheceu pelo que eu fiz. Tentações fortes que nos fazem perder o caminho, o foco. Todos nós envolvidos com o ministério, seja de tempo parcial ou integral, somos tentados a confundir as coisas e transferir a nossa identidade para a nossa realização ministerial. Buscando o reconhecimento de homens, buscando sermos vistos por outros, reconhecidos, notados, elogiados ou louvados. O texto nos adverte, portanto, a avaliar constantemente as motivações do coração. O Senhor requer a nossa total devoção. Eis aqui a razão por trás deste exame. O Senhor requer o nosso coração por completo. Quando somos tentados a buscar o elogio dos outros para fazer alguma coisa de bom, alguma coisa boa, melhor dizendo, alguma coisa está disputando pela primazia do nosso coração. Não precisamos do reconhecimento dos homens. Ao sentir-se tentado a buscar o olhar e o reconhecimento dos homens, pergunte-se: a quem de fato eu estou buscando, ou o que eu estou querendo de fato com isso? Isso pode te trazer de volta a avaliar essas buscas. Eu não estou falando somente daquilo que fazemos dentro da igreja, mas aquilo que fazemos de bom em qualquer lugar que estejamos. Queridos, o chão em que pisamos guarda o suor, as lágrimas e o trabalho de muitos homens e mulheres ao longo de quase 100 anos. Pessoas que talvez nunca foram reconhecidas e nunca serão. Mesmo que com muito esforço, nós presbiterianos zelamos por
o registro da nossa história, dos feitos do Senhor ao longo dos anos. Muitos que se esforçaram, que trabalharam de uma forma dedicada, não serão reconhecidos. Mas não se engane, estes serão reconhecidos no lar celestial, pelo Pai celestial. E a recompensa deles está reservada nos céus. Alguns plantam, e aí alguns vêm e colhem o trabalho de outras pessoas. Esse é o ensino do texto para a minha vida e para a sua vida. Para finalizar, queridos, há um escritor inglês chamado Os Guinness, que conta a história sobre os puritanos americanos, aqueles que saíram da Europa na perseguição, foram chamados puritanos porque eles buscaram viver uma vida de santidade diante do Senhor. Eles diziam, ou Os Guinness dizia a respeito destes, baseados em Mateus 6:1, que eles possuíam uma regra, eles sabiam o tempo inteiro que estamos sendo observados por alguém, seja humano ou divino, mas estamos sendo observados o tempo inteiro. Mas eles tomaram uma decisão, e a decisão é de entenderem a vida como sendo observada por uma só pessoa, aquilo que ficou chamado posteriormente de a plateia de um só. Eles então tomaram a decisão de viverem as suas vidas, fazendo, vivendo, produzindo boas obras, sempre trazendo ao coração o exame de que eles estão somente diante da plateia de um só, de Deus, entregando diante dele aquilo que eles fazem ao longo de suas vidas. Eles procuravam viver a vida como se estivessem continuamente, em todo momento, diante da plateia de um só. Queridos, o Senhor conhece o coração de cada um de nós. O Senhor conhece as nossas obras e atos de justiça. Que cada um de nós possamos pôr em prática a disciplina do segredo diante das nossas boas obras, para que a glória no final seja somente de Cristo. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!